Olá a todos, todos vocês verão agora uma maravilhosa palestra de Neville Goddard, Crescer em Conhecimento e Sabedoria para o Despertar e Incubar o Sonho. Discurso de Neville Goddard, realizado em 10 de maio de 1963. Se você fizer isso imediatamente, verá os resultados. É baseado em nossos sonhos. A Bíblia é regularmente apenas uma fonte de sonhos, e essa fonte é Deus. No entanto, em 1963, nossos médicos e psiquiatras afirmam que a fonte dos sonhos é a imaginação. Eles disseram, não é Deus, é a imaginação humana. Mas o que eles não percebem é que nas Escrituras, Deus e imaginação são a mesma coisa. Deus é descrito como o oleiro, e esse oleiro é uma imaginação. Portanto, podemos dizer que Deus é a imaginação humana, e ao identificar um com o outro, fechamos a lacuna entre Deus e o homem. A Bíblia está repleta de referências sobre como Deus se comunica com o homem por meio dos sonhos e visões. Existem dois tipos de sonhos, os intencionais e os não intencionais. A maioria de nós experimenta sonhos não intencionais, aqueles que surgem durante o sono, muitos dos quais nem sequer lembramos. Ainda assim, a Bíblia nos ensina que todo sonho tem um significado, pois Deus instrui o homem através dos sonhos. Alguns sonhos são diretos e não precisam de interpretação, enquanto outros são revestidos de simbolismos e precisam ser decifrados. O primeiro grande intérprete de sonhos da Bíblia foi José. Ele passou de escravo a segundo no comando de todo o Egito devido à sua habilidade de interpretar os sonhos do faraó. Ele decifrou o significado das visões de Faraó sobre os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome, levando-o ao poder. Mas além desses sonhos involuntários, também existem aqueles que são induzidos, como o de Salomão. No livro de Reis, capítulo 3, Salomão subiu ao monte Gideão, um lugar sagrado, com a intenção de induzir um sonho em que Deus se revelasse a ele. E Deus apareceu, dizendo-lhe, peça-me o que você quiser. Salomão pediu sabedoria, uma mente compreensiva para governar seu povo. Por não ter pedido riquezas ou a vida de seus inimigos, Deus lhe concedeu tudo o que ele pediu e mais. A promessa de Deus a Davi era que, após sua morte, um de seus descendentes seria o Filho de Deus. Essa promessa está descrita em 2 Samuel 7:12, onde Deus diz, quando os teus dias se cumprirem e te deitares com teus pais, levantarei depois de ti o teu filho que sairá do teu corpo. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Salomão, ao pedir o cumprimento dessa promessa, estava pedindo algo maior que riquezas. Ele queria que essa promessa divina se realizasse nele. Davi representa a humanidade. Todos nós, de certa forma, somos mortos no sentido espiritual, e a promessa é que, do nosso estado de morte, surgirá o Filho de Deus. Isso se aplica não apenas ao estado de morte física, mas também ao estado de inconsciência espiritual. Salomão é um estado de consciência, e todos esses personagens bíblicos representam diferentes níveis de compreensão e revelação. Agora, como essa promessa foi cumprida? Da mesma forma que manifestamos sucesso nos negócios, relacionamentos ou qualquer outra coisa na vida, através da imaginação consciente. A técnica para induzir um sonho intencional é a mesma que usamos para manifestar nossos desejos. Um sonho duplicado, conforme descrito em Gênesis 41:32, significa que a coisa foi determinada por Deus e será realizada. Nada pode mudar isso. Compartilho agora minha própria experiência com um sonho duplicado. No último Natal, eu sonhei estar em uma mansão, onde 3 gerações estavam presentes, mas uma delas era invisível. Essa geração invisível dominava a cena e era chamada de avô. Eles contavam a história de como o avô, ao olhar para um terreno baldio, imaginava-o preenchido com suas visões. Ele pintava esse quadro mental tão vivamente que todos ao seu redor também podiam vê-lo. Eu acordei, escrevi tudo detalhadamente e voltei a dormir. E então sonhei o mesmo sonho novamente, mas com uma diferença. Desta vez, eu era o avô. Eu estava no terreno baldio, pintando o quadro do meu desejo tão claramente que todos pudessem vê-lo. Esse foi o meu sonho duplicado, e isso significa que estava estabelecido. Essa é a técnica que compartilho com vocês. Comecem no fim. Você deve começar a partir daquilo que deseja alcançar, vivenciando em sua mente como se já fosse realidade. Assim, o sonho, a visão ou o desejo se manifestaram no mundo físico. A promessa final de Deus. Agora farei com que seu corpo surja algo após sua morte, pois quando seus dias anteriores estiverem completos e você se deitar com seus antepassados, eu levantarei depois de você um descendente que virá de seu corpo. Eu serei seu pai e ele será meu filho.
Agora, ó Senhor Deus, que a promessa feita a Davi, meu pai, se cumpra agora. Esse foi o seu pedido. Se esse é o pedido dele, o que ele faria? Pois Deus me mostrou o que devo fazer se desejo ter um lar. Não tenho recursos para comprar em casa. Ele não me questiona sobre os meios. Não tenho qualificações para viver naquele bairro. Ele não me perguntou sobre isso. Eu não tenho aquilo. Ele simplesmente me diz o que fazer. Então o que eu faço? Estou diante de um terreno vazio e vejo aquilo como se já fosse verdade, como se o sonho do meu futuro tivesse sido realizado. Mas isso deve acontecer agora. E assim eu vou até o fim, e ao pensar no fim, vejo como seria se já fosse realidade. Vivo nesse estado, esse é o sonho intencional, e o chamo de sonho incubado. Eu o incubo. Você está diante de um terreno vazio desprovido de qualquer coisa, sem qualquer qualificação no mundo. Mas estando ali, você mentalmente pinta sua imagem verbal e vê isso ganhando forma para sua própria satisfação. Isso é tudo que Deus me disse para fazer, e então ele repetiu. No versículo 32 do capítulo 41 de Gênesis, ele diz: sempre que o sonho foi duplicado, se for duplicado, é algo que Deus fixou e em breve acontecerá. Bem, naquela noite foi duplicado. Acordei um pouco depois das 3 horas, escrevi tudo detalhadamente. Voltei a dormir e sonhei o mesmo sonho novamente. Aqui está o sonho duplo. Mas absorvi a mensagem tão profundamente que agora compartilho. Estou contando a todos. Você sabe o que quer? Você realmente sabe o que deseja neste mundo e ainda não tem? Se sim, então esse espaço está vazio. Não está? Isso ainda não existe. Bem, isso é o que eu faria se estivesse no seu lugar. O terreno está vazio, o espaço está vago. Agora mesmo, levante-se. Você não é casado, certo? Mas você sabe que não seria feliz se fosse casado? Tudo bem, então se você fosse, como o mundo veria, ele o enxergaria de uma forma diferente? Sim. Bem, agora comece a se ver assim. Use o anel. Veja os rostos dos seus amigos. Imagine uma expressão deles ao perceberem você como se isso já fosse verdade. Perceba-se nesse estado. Esse é o fim. O fim é o ponto de partida. Agora você está incubando o sonho. Na verdade, eu diria que você traz a vida e a realidade, pois isso não pode falhar. Estou compartilhando com base em minha própria experiência. Naquela noite, meu sonho foi duplicado. E se o sonho é duplicado, Deus o fixou. Faz parte de uma lei eterna, e você não pode mudá-la. Portanto, estou compartilhando com vocês essa lei eterna, o fim. Eu avanço até o fim de qualquer coisa neste mundo, não importa o que seja, e vejo a realização do sonho, pois esse é o fim. O fim é a concretização de tudo. Eu abro os olhos e volto para um terreno que parece vazio, mas para mim não está, pois vi o fim. Ao ter visto o fim, sou sustentado por ele e caminho por todas as coisas do mundo, guiado pelo fim. Eu vi, continuo a ver e sigo vendo até que aquilo que vi se tornou realidade. Essa é a essência do sonho. Mas pedimos por sonhos ainda maiores. Muitos de vocês me disseram, Neville, eu daria tudo neste mundo, e você deveria dar tudo, para ver cumprida a promessa de Deus ao homem. Quando você morrer, isso é a morte, e entrar nela, eu ressuscitarei de você seu corpo, meu filho. Ele sairá de você, mas ele será meu filho, e eu serei seu pai. Você consegue imaginar algo que o homem mais sábio do mundo desejaria mais do que isso? Bem, Salomão foi considerado o mais sábio de todos os homens. Esse foi o seu pedido excepcional. Quando ele se apresentou diante de Deus e Deus disse, peça-me o que quiser, foi o pedido, ó Senhor Deus, ó Jeová Elohim, que a tua promessa a Davi, meu pai, se cumpra agora. Isso é o que eu quero. Não se trata de um homem chamado Salomão, mas de um estado de consciência que o homem atinge quando deseja isso mais do que qualquer outra coisa. Quando alguém deseja isso com todo o coração, está no estado de Salomão. Nesse estado de consciência, ele se preocupa profundamente, exigindo o cumprimento da promessa de Deus a Davi, em vez de pedir por uma vida longa ou por riquezas. Ele não pediu pela vida de seus inimigos. Essas coisas foram dadas, mas não como pedidas. Ele pediu o desejo que consumisse seu coração, a realização da promessa de Deus a Davi, seu pai. E a humanidade a Davi. Este é o Filho de Deus. E deste Filho surge o Filho verdadeiro, o Espírito que é um com o Pai. Pois Deus é Espírito, e aqueles que o máquinas devem fazê-lo em Espírito e verdade. Ele tira deste corpo mortal aquilo que não pode morrer, a sua essência imortal. E isso é trazido à tona, e você se torna um com Deus. Se estivéssemos conversando depois de algo assim ter acontecido com você, a primeira coisa que você me diria seria, o que aconteceu comigo?
Você não esperaria para eu contar que ele o chamou de Adonai, ou meu Pai, meu Senhor, a rocha da minha salvação. Você não poderia esperar até terça-feira, me ligaria imediatamente no dia seguinte para compartilhar sua experiência. Você procuraria uma audiência o mais rápido possível. Mesmo que eu estivesse ocupado com 1000 pessoas, você não conseguiria se conter. Então, como seria esse sentimento se fosse verdade? Agora coloque isso na prática. Isso foi exatamente o que aconteceu com Salomão, o estado chamado Salomão. Foi um sonho intencional, não acidental. Em sonhos não intencionais, ele fala comigo todas as noites. Todos nós tendemos a interpretar mal os sonhos simbólicos. Mas quando o sonho é uma mensagem direta e clara, como quando eu estava no exército e pedi minha dispensa honrosa, não havia confusão. A voz falou comigo em linguagem simples. O que eu fiz está feito. Não faça nada. Depois, ele mostrou meus documentos de dispensa, onde estava escrito reprovado e uma mão escrita aprovado por cima. Esse foi um exemplo de comunicação direta e clara. A mesma pessoa que tinha negado seu pedido o aprovou 9 dias depois. Isso foi simples. Mas quando sonho com algo simbólico, como um porquinho, as coisas são mais difíceis de interpretar. Uma vez sonhei que estava em uma área enorme, onde plantas estavam expostas, e encontrei um porquinho. Decidi cuidar dele, oferecer comida e colocá-lo em uma mesa alta. A cena mudou para um supermercado, e agora o porquinho tinha crescido, mas não parecia bem alimentado. Tentei preparar uma refeição para ele, e meu irmão Victor me ajudou, adicionando um molho para dar mais substância. Mandei minha filha buscar biscoitos e ela perguntou: "Com que dinheiro, papai?" Respondi que tudo ali nos pertence. Ela pegou os biscoitos de uma pirâmide de alimentos, o que fez tudo desmoronar, revelando uma pequena vela acesa. Eu disse: "Essa é a minha vela. Ela nunca será apagada." Lembrei-me das palavras de Jó: "Quando sua vela brilha sobre minha cabeça, pela sua luz atravesso as trevas." Mas eu não entendia o simbolismo do porquinho naquele momento. Deus não estava se comunicando diretamente como antes, mas através de símbolos. E foi aí que percebi que o porquinho representava Cristo, minha própria imaginação criativa. Eu percebi que não estava alimentando essa imaginação. Cristo me pediu para alimentar suas ovelhas. Mas em vez disso, negligenciei oportunidades de exercer a imaginação de maneira amorosa e generosa. Cristo está vivo, mas eu não estava cuidando dele como deveria. A imagem do porquinho pode parecer inovadora para alguns, mas simbolicamente ele representa Salvador em diversas culturas ao redor do mundo. Muitas pessoas, por razões religiosas, não tocam na carne de porco. Isso é um símbolo de sua recusa em aceitar Cristo, não no sentido literal, mas não espiritual. Lembro-me de um amigo meu, Abdullah, que era vegetariano estrito e nunca havia tocado em carne de porco. Certa vez ele teve uma visão divina em que lhe foi dito: "Se você não come a comida deles, por que espera que comam a sua?" Naquele momento, ele entendeu que as facilidades espirituais também proporcionam uma abertura para as tradições e realidades dos outros. Assim, a lição que tirei desses sonhos e visões é que devemos aceitar e entender as mensagens simbólicas que nos são enviadas. Cada um de nós tem a capacidade de manifestar aquilo que desejamos, mas para isso é necessário alimentar a nossa imaginação com amor e atenção. Quando negligenciamos isso, estamos negando a oportunidade de trazer à vida aquilo que realmente desejamos. O importante é ter claro sobre o fim que queremos alcançar e visualizar esse fim como uma realidade concreta. Não importa o caminho ou os incidentes que nos levam até lá, o que importa é que tudo começa com a nossa imaginação. Ao visualizarmos o fim, iniciamos o processo de manifestação. É assim que sonhos e visões funcionam. Eles nos guiam, nos mostram o caminho, e cabe a nós alimentar essa jornada com amor, fé e ação. Tudo começa com um sonho. No segundo capítulo de Gênesis, lemos: "Ele fez cair um sono profundo sobre o homem", versículo 1000. Ao longo de toda a Bíblia, a mensagem é clara: "Desperta, Senhor, e ressuscita dentre os mortos. Porque dorme, ó Senhor, desperta." Salmos 44. Deus está profundamente adornado dentro do homem, sonhando com o mundo, mas esse sono é tão profundo que é comparado à morte. A partir daí, aprenda a usar a mesma técnica que sonhou todas as coisas alternativas para sonhar as maravilhas da vida. As mais verdades de todos ouviram falar de uma promessa que Deus fez a Davi. Quando ele se encontrou na presença de Deus e Deus lhe disse: "Peça o que quiser de mim,
Ele não pediu as coisas que muitos poderiam pedir, como vida longa ou riquezas. Ele disse: Ó Senhor, que tua promessa a Davi, meu pai, seja cumprida. Imagine ter tal claro na presença de Deus para fazer esse pedido. Esse é o Espírito. Agora, como seria o mundo para você? Talvez o mundo ao seu redor permaneça o mesmo, mas você mudará profundamente. Quando você vive essa transformação, você não consegue manter isso só para si. Você compartilha com outros, assim como eu compartilho. Se isso acontecesse hoje à noite, com quem você compartilharia amanhã? Deixe que essa seja sua súplica esta noite, e se não acontecer de imediato, saiba que você plantou a semente do sonho. Você aceitou e pediu por ele acima de qualquer outra coisa. Assim, sonho começa a amadurecer e florescer. E quando menos espera, acontece de forma súbita, como um ladrão na noite. De repente você é nascido do alto, e Davi está diante de você. O templo se divide em dois, e você nunca mais será o mesmo. Você entra no reino dos céus. O maior nascido da mulher foi João Batista, mas até o menor no reino é maior do que ele. Mateus 11. Isso nos lembra que aqueles que entram no reino são maiores do que qualquer pessoa que tenha caminhado na terra. Muitos buscam segurança em fortunas, mas sua verdadeira segurança está em Deus e na verdade. Somente a verdade pode libertá-lo, não aquilo que você possui. Cada sonho é uma comunicação de Deus dentro do sonhador, e o sonhador é Deus. Quem sonha está imaginando, e imaginar é Deus em ação. Deus é a única fonte de todos os sonhos e visões, e essa fonte é sua maravilhosa imaginação humana. Então essa peça extraordinária foi escrita e ninguém mudará isso. Deus não está no controle de tudo, e tudo seguirá o curso que ele planejou. Seu propósito é trazer de Davi um filho que será filho de Deus, e esse filho será você. Deus nos tira do abismo e retome toda a humanidade em um único jovem, Davi, que o chamará de pai. Agora imagine que cada pessoa no mundo, envolvida em conflitos, esteja destinada a ser o pai de Davi. Somos todos um, e essa é a peça mais gloriosa que já foi escrita. Deus desempenha todos os papéis, e chegará o dia em que cada ser que caminha pela terra saberá: eu sou ele. E todos saberão que Davi é meu filho, o filho de Deus, e então você saberá quem você é. Jesus perguntou: quem dizem que eu sou? Alguns disseram João Batista, outros Elias ou um profeta. Mas quando ele disse diretamente: e vós, quem dizeis que eu sou? A resposta foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nenhum homem pode lhe dizer isso. É o Filho que o chama de Pai. Agora, como sonhador, você pode sonhar intencionalmente, como eu fiz para sair de um estado de prisão. Em 9 dias, após imaginar estar em meu quarto em Nova York, em vez de um quartel militar, fui liberado. Esse foi um sonho intencional, um sonho controlado enquanto desesperado. No entanto, depois de receber a revelação de Cristo, negligenciei alimentá-lo com o amor que ele exige. Deus me lembrou disso em um sonho, mostrando-me a imagem de um porco, um símbolo de minha negligência. Não cometa o mesmo erro. Cada momento é uma oportunidade de alimentar Cristo, toda vez que você usa sua imaginação com amor em benefício de outra pessoa. Então alimente-o com amor agora. Ficamos felizes em ver que vocês chegaram até o fim da palestra e te esperamos para o próximo vídeo. Canal TV Lei da Assunção, onde o nosso propósito é a sua transformação.